Bom, pessoal, o tema da nossa aula de hoje é sobre o princípio de indução matemática, que é uma ferramenta muito interessante para questões da seguinte natureza. Muitas proposições matemáticas, elas são verdadeiras para um conjunto de valores positivos, inteiros positivos. O que eu quero dizer com isso? Que muitas proposições afirmam que, por exemplo, eu posso escrever que n fatorial é menor ou igual a n elevado a n. Eu posso também usar uma proposição matemática para verificar que é verdadeiro, o fato de que se eu trabalhar com um número da forma n ao cubo menos n, esse número é divisível por 3. Ou ir para outras questões, do tipo, olha, eu posso provar, é verdade que eu consigo provar, que a soma dos primeiros inteiros positivos é da forma n, que multiplica n mais 1 sobre 2. Para resolver questões como essas, nós precisamos desse princípio, que nós vamos mencionar como princípio de indução matemática, que vai servir para provar resultados dessa forma. A ideia geral é que eu posso verificar que esses resultados são verdadeiros para alguns conjuntos de valores, mas com o princípio de indução nós teremos condições de avaliar ele para todos os valores sem ter que provar um a um. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, olha, eu sei que para alguns valores, por exemplo, vamos colocar um n igual a 2 e um n igual a 3. É verdade que essa desigualdade se sustenta? Podemos verificar. Se eu escrevo, por exemplo, n igual a 2, 2 fatorial é menor ou igual a 2 ao quadrado? Isso é verdade, porque 2 fatorial é 2 e 2 ao quadrado é 4. Se eu escrevo 3 fatorial, isso é menor ou igual a 3 elevado a 3, que é o n elevado a n? Sim, porque 3 fatorial, lembrem-se, é 3 vezes 2 vezes 1, uma multiplicação sucessiva em ordem decrescente, e que isso te retorna 6, que por sua vez é menor ou igual a 27. Ou seja, com esses dois valores aqui, está meio que subentendido que de fato essa desigualdade se sustenta. A questão é que a gente quer provar, usando esse princípio de indução matemática, que para todos os n's, a partir de um certo valor, essa desigualdade é verdadeira. É essa que é a ideia que nós vamos aqui usufruir e que vai permitir a gente reduzir o resultado de modo muito mais simples, sem ter que ficar fazendo várias verificações. É essa a ideia que nós vamos explorar. Correto? Dentro dessa linha de argumentação, nós vamos trabalhar com um exemplo introdutório, uma introdução, com um problema que aparentemente foge do senso comum, que seria você subir, subir uma escada infinita. É essa a ideia que nós vamos explorar de forma intuitiva para explicar como que o princípio de indução matemática vai se sustentar. Então, para que aconteça isso, vamos pensar da seguinte maneira, que eu tenha duas condições. Vamos colocar assim, duas condições necessárias para que a gente consiga subir essa escada. Vamos desenhar aqui primeiro uma escada. Vamos colocar aqui a marcação dos degraus. E vamos considerar aqui o primeiro degrau, o segundo degrau, o késimo degrau, vamos colocar késimo degrau, 20º, 30º, 40º degrau, e o k mais um ésimo degrau. K mais um, aqui é só para dizer que é ésimo degrau. Bom, nessa experiência mental de uma escada de tamanho infinito, nós vamos considerar o seguinte, olha, que nós, no primeiro passo, podemos alcançar o primeiro degrau, vamos colocar essas condições, podemos alcançar o primeiro degrau, vamos colocar assim, e se pudermos alcançar
no segundo caso, vou colocar aqui, se pudermos alcançar um dado degrau, vamos pegar aqui, então podemos alcançar o próximo. Se pudermos alcançar um dado degrau, então alcançaremos o próximo. Então, com base nessas duas condições, como que eu iria conduzir o meu experimento mental? Bom, eu começo a subir a escada. A primeira condição é podendo alcançar o primeiro degrau. Se eu alcanço o primeiro degrau, que seria a primeira condição, para alcançar o segundo, eu estou usando a segunda condição. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, se eu puder alcançar um dado degrau, no caso o segundo degrau, e isso eu consigo por conta da primeira condição, comecei a subir a escada e a primeira condição me diz, olha, eu posso subir meu primeiro degrau, para subir o próximo eu já estou usando a segunda. Então se pudermos alcançar um dado degrau, o primeiro, logo eu posso alcançar o próximo, o segundo. Se eu quiser alcançar o terceiro, então isso indica que eu alcancei já o anterior, que corresponde ao uso da condição 2, e por ela própria eu posso alcançar o terceiro, alcançar o quarto, e assim sucessivamente. Então, se eu der 100 passos, eu posso alcançar o 100º degrau, e por sua vez, o 101º degrau. Então, a conclusão que a gente chega, e aí que eu menciono, ela foge um pouco do senso comum, é que nós poderíamos subir uma escada de tamanho infinito. Esse é o processo que a indução matemática vai nos permitir. Nós vamos trabalhar com duas condições. Uma condição primária, que nós vamos chamar mais adiante de passo base, vai indicar que se ele for provado, se ele for verificado, então você pode gerar o segundo passo. Se esse segundo passo for também verificado, isso quer dizer que o seu processo como um todo está provado, ou seja, que você consegue efetuar e resolver o problema que foi proposto. No caso, aqui sim, mencionando essas duas condições, nós conseguiríamos subir uma escada de tamanho infinito. É essa a ideia que nós vamos explorar e que nós vamos usar agora como princípio da indução matemática. Então, vamos aqui defini-lo. É essa a ideia que nós vamos representar através de duas contribuições. Princípio da indução matemática. A ideia desse princípio é trabalhar com uma proposição. Qual é a ideia? Para demonstrar que uma proposição P de n é verdadeira, uma proposição P de n, onde n é o conjunto de números inteiros, para todos os números inteiros, aí eu posso colocar assim, para todo n, que a gente lembra dessa notação lá da parte que envolve equivalências lógicas, para todo n. Completamos dois passos. Esses dois passos, eles serão fundamentais para que a gente consiga desenvolver os problemas que temos a seguir. Então nós temos o primeiro passo, que a gente chama de passo base. O passo base aqui é verificar que P1 é verdadeira, ou seja, que a primeira observação é verdadeira. Esse que é o passo base, que seria, naquele exemplo da escada, você conseguir subir o primeiro degrau. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, nós vamos mostrar uma condição proposicional que nós aprendemos, inclusive, lá atrás, lá na primeira parte do curso. Então,
que é o passo que nós já chamamos, vamos chamar aqui de passo de indução. Passo de indução. No passo de indução, nós temos que mostrar que PK implica em PK mais 1, né? Onde K, PK mais 1 é verdadeira, vamos colocar aqui, é verdadeira, para todos os inteiros positivos K. Para todos os inteiros positivos K. Então, a ideia do processo de indução matemática, ela está baseada nessas duas condições aqui. Um passo base, ele cá que a primeira observação é verdadeira. Se essa aqui fechou, beleza. Você vai para a segunda, que é o passo de indução, que é mostrar que a implicação PK em PK mais 1 é verdadeira para todos os inteiros positivos K. O trabalho matemático mais substancial vai estar aqui, ó, no passo de indução, que ele pode muitas vezes ser reduzido ou ser interpretado da seguinte maneira. Para que esse cara aqui seja verídico, para que esse cara aqui seja provado, normalmente nós vamos usar o seguinte esquema. Nós vamos supor que PK é verdadeiro, onde K aqui é um subconjunto, para provar que PK mais 1 também é. Para provar que PK mais 1 também é. No caso, verdadeira. Então, a essa primeira condição, esse PK aqui, nós vamos chamar de hipótese indutiva. É a nossa hipótese indutiva. É a partir dela que nós vamos tentar mostrar que para o próximo passo você também tem algo verdadeiro. Ou seja, o segundo passo de indução aqui consistiria naquele exemplo da escada, a você ter a condição de que, olha, se eu consigo alcançar um dado degrau da escada, então eu posso alcançar o próximo. Então eu vou supor o seguinte, que se eu posso alcançar um dado degrau, eu terei condição de alcançar o próximo. Se eu verificar que isso é verdadeiro, ou seja, se eu supondo que o PK é verdadeiro, eu consegui provar que PK mais 1 também é, então a minha proposição, uma proposição P qualquer, que nós vamos agora, através de exemplos, mostrar como ela vai surgir, pode ser verificada como sendo verdadeira ou não. Para que ela não seja verdadeira, basta que um desses dois passos seja furado. Se o primeiro passo, que é o passo base, não for sustentado, você não precisa nem ir para o passo 2. Você não precisa nem passar pelo passo de indução. Se o primeiro passo for provado, aí sim você vai para o passo de indução, que é esse que vai ser reduzido nessa expressão que nós vamos usar aqui. Correto? É essa a ideia geral que está centrada aí no princípio de indução. Uma outra forma que também você pode utilizar, até para você lembrar como o princípio de indução surge, é imaginar, por exemplo, uma fila de dominós. Vamos pensar aqui, vamos escrever aqui, vamos fazer aqui apenas uma representação bem primária de um conjunto de dominós. E aí, imagina que eu tenho a seguinte proposição, P de N. O dominó N caiu. Se eu consigo provar o passo base, então eu vou dizer que P1 é verdadeiro. Olha, se essa proposição diz que o dominó N caiu, então o primeiro dominó, que seria esse elemento, se é verdadeiro ele cai. Ok? Bom, se eu suponho, e aí eu vou para o passo de indução, porque o passo base já está ok. Esse é o passo base. Passo base. Se o passo base aqui foi verificado, então o segundo passo, que é o passo de indução, eu estou supondo que PK
K é verdadeiro. E eu quero verificar que PK mais 1 também é. Então, se eu provei que o primeiro dominó caiu, ou seja, considerando que essa condição, essa proposição é verídica, então o próximo passo, que seria o passo de indução, indica que o PK, o seguinte dominó, por hipótese, cai. Se ele cai, o próximo também vai cair. E assim sucessivamente você vai ter que todos os dominós a partir do segundo também vão cair. Então, se isso acontece, você também provou o passo de indução. Então daí você verifica que a sua proposição original ela é satisfeita. Também é uma forma de você verificar como o princípio de indução pode ocorrer. O que nós faremos agora é o uso de alguns exemplos, usando a álgebra, para verificar como que o princípio de indução matemática pode ser utilizado. A ideia é que você verifique essas representações. Ele não é um instrumento usado para a prova de teoremas, é apenas para verificar situações de proposições como estas, que nós mencionamos de maneira mais didática, e outras que envolvem agora um pouco de algebrismo matemático. É isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora, para uma série de exemplos que nós temos. E aí, esses exemplos incluem inclusive algumas das informações iniciais que nós demos aqui no início da aula. Então, vamos lá. Primeiro exemplo que nós temos aqui para usar o princípio de indução é algo que nós citamos lá no início da aula, que era o seguinte: olha, verifique se a soma dos inteiros positivos, é da forma. Então, quando eu menciono a soma dos inteiros positivos, o que eu estou querendo provar é que se você somar todos os inteiros positivos, 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim sucessivamente, se essa soma é da forma n mais 1 sobre 2. É isso que eu quero verificar. E aí, que nós mencionamos lá no início, e o princípio de indução ela vem nos trazer como uma vantagem, é que eu consigo verificar por um conjunto de valores discretos se essa representação é verdadeira. Mas eu não tenho interesse em fazer isso várias vezes, porque vai ficar muito oneroso. Eu vou demandar um tempo muito extenso para verificar isso. Então o que eu faço? Eu uso o princípio de indução. Eu posso fazer uma conjectura, imaginar se isso de fato está funcionando nos primeiros termos, mas a indução vai te dar uma resposta mais interessante. A ideia aqui é pensar o seguinte, e aí essa sustentação pode ser válida para os primeiros dados. Se eu pegar o primeiro valor, um único número aqui, no caso 1, eu estou pegando um dado. Então se eu verificar aqui 1 que multiplica 1 mais 1 sobre 2, isso vai te conduzir de fato a 1. 1 mais 1, 2, por 2, 1, fechou. Se eu pego os dois primeiros inteiros positivos, 1 mais 2, essa soma me retorna 3. Então beleza, vamos pegar aqui na nossa fórmula e vamos verificar se essa soma dá 3 também. Então 2 que multiplica 2 mais 1 sobre 2. Eu cancelo 2 com 2, 2 mais 1, 3. Beleza, fechou. Vamos pegar os três primeiros inteiros positivos. 1 mais 2 mais 3, então isso aqui retorna para a gente 6. Então se eu pegar na nossa fórmula aqui e vamos testar, eu tenho 3 mais 1 e vou dividir por 2. Então 3 mais 1 é 4, vezes 3, 12, por 2, 6, então beleza, funcionou. Então a princípio essa fórmula de fato funciona, pelo menos para a soma dos três primeiros. Só que agora nós vamos usar a indução para verificar que para n qualquer ela também é verdadeira. Essa é a nossa ideia, e para que a gente consiga fazer isso, eu vou usar o princípio de indução matemática, trabalhar com um passo que a gente chama de passo base e com um passo de indução
que envolve aquela hipótese indutiva que nós mencionamos agora há pouco. Então vamos lá. Então vou reescrever aqui a expressão que eu quero. Então 1 mais 2 mais 3 mais n igual a n que multiplica n mais 1 sobre 2. Então vamos lá. O passo base é o primeiro passo. Eu quero verificar se o primeiro resultado é verdadeiro. Então eu vou calcular o P1. A nossa proposição é mostrar que a soma desses m inteiros positivos dessa forma. Então P1, o primeiro passo aqui envolve 1. Se eu jogo na nossa fórmula, 1 mais 1 sobre 2. Isso nós acabamos de verificar, é igual a 1. Então beleza, o passo base está ok. Então eu vou para o passo de indução. E agora, no passo de indução, eu vou usar aquela estratégia da hipótese indutiva para poder começar a verificar se isso de fato funciona. Então é aqui que eu menciono que 90% das demonstrações que nós faremos com indução matemática, elas vão passar por esse mecanismo de suposição de um dado K, e a partir desse dado K nós queremos mostrar que o K mais 1, ou seja, o próximo termo também é verdadeiro. Então a ideia aqui é a seguinte, olha, nós vamos supor que P de K é verdadeiro. O que é o P de K é verdadeiro? É supor que essa contribuição aqui para K é verdadeira. Ou seja, eu vou supor que 1 mais 2 mais 3 mais K. Na prática eu vou substituir N por K. É como se na verdade eu pegasse um subconjunto. Suponha que o N aqui sejam 10 valores. Eu pegue os 4 primeiros, é isso que eu vou fazer. Eu vou supor que isso é verdadeiro, K mais 1 sobre 2, e aí agora, o que tem que se tomar muito cuidado é o que nós vamos fazer agora. Olha, eu vou supor que isso aqui é verdadeiro para provar que PK mais 1 também é. PK mais 1 também é. Então, o que seria esse PK mais 1? É esse K adicionando ele mais 1. Então, isso indica o seguinte, olha. Eu quero mostrar que 1 mais 2 mais 3 mais. Olha agora, ó, K, correto? K mais 1, ó. Vou até colocar com outra cor para mostrar que é isso que eu vou ter que verificar, ó. K mais 1 é igual a quem? Ao K mais 1. Ou seja, então no lugar do K, eu vou substituir por quem? Por K mais 1. Então, K vai virar K mais 1 aqui. Vou abrir e fechar um parênteses. E onde está K mais 1, vai virar K mais 2. Porque no lugar do K vem K mais 1. Então, K mais 1. Como tem o mais 1 aqui, então vai virar K mais 2. E isso eu vou dividir por 2, beleza? Na medida que você for aprendendo a usar a técnica com mais segurança, não há necessidade de ficar escrevendo todas as vezes supor que PK é verdadeiro para provar que PK mais 1 é. Estou fazendo isso pela primeira vez para mostrar como que o processo ele vai ser conduzido. Então nós vamos supor que esse cara é verdadeiro para K, para provar que para K mais 1 também é. É essa a ideia. Correto? Então aqui eu troquei, na verdade eu troquei, eu adicionei ao K mais 1, e aqui onde tem K vira K mais 1, e onde tem K mais 1 vira K mais 2. Bom, na prática, o que é verificar isso daqui? Se eu estou supondo que isso aqui é verdadeiro, eu quero verificar que isso aqui também é verdade. E aí vem outra informação que é bem comum nos processos de prova de indução. Na maioria das vezes nós vamos usar essa hipótese que a gente chama de indutiva, nós vamos usar ela para substituir aqui em cima, e aí a ideia é comparar o lado esquerdo dessa expressão com o lado direito.
Se o lado esquerdo foi exatamente igual ao lado direito, é porque você provou, então verificou que de fato funciona. Então a tua hipótese indutiva está beleza, então você provou o passo de indução, logo a informação como um todo é verídica. Se não, alguma coisa está errada. Aqui nos exemplos que nós vamos mencionar, no primeiro momento, eu não vou oferecer o benefício da dúvida, ou seja, eu não vou indicar o seguinte, olha, é verdade que essa proposição é verdadeira? Não, eu vou pedir para, prove, verifique que, aqui até coloquei, verifique se aquilo ali é verdadeiro, né? Mas na maioria dos casos, nesses primeiros exemplos, eu vou deixar bem explícito que tal proposição é verdadeira, então eu quero que você verifique. Então, o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito para que eu consiga provar. Então, como é que eu faço isso? E aí vem mais uma das formas que são muito comuns de resolver, que é essa de comparar substituindo a hipótese indutiva. Então, olha só, aqui na minha hipótese indutiva, eu sei que de 1 até k, a soma deu quanto? K mais 1 sobre 2. Olha aqui em cima onde eu quero provar, ela está aparecendo aonde? Ó, aqui, ó, tá vendo? 1 mais 2 mais 3 mais k, eu vou colocar aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 mais k. O que eu vou fazer? Onde tem essa soma, aqui embaixo, na hipótese indutiva, dá quanto? Não dá k mais 1 sobre 2? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui e substituir por esse cara. Então, vamos lá. Então, aqui eu venho e substituo k, agora vai virar k mais 1 sobre 2. E aqui adiciono o que está no final, que é k mais 1. Beleza? Bom, o meu objetivo agora é fazer com que esse lado seja exatamente igual esse lado direito aqui, ó. É isso que eu quero alcançar. Esse caso não é algo muito difícil de fazer. E aí, por que eu mencionei no início que nós teríamos que usar propriedades algébricas? Porque no fim, o que você vai trabalhar é com álgebra. E não é uma álgebra muito complicada. Normalmente você vai ter que trabalhar com redução de frações ao mesmo denominador. Nesse caso aqui, o que é possível observar é o seguinte. Eu tenho 2, aqui embaixo não tenho nada, é como se houvesse quanto? 1. Então eu venho e tiro o MMC. 2 dividido 2 e 1, o MMC é 2. Então vamos lá. 2 dividido por 2 é 1, vezes isso aqui é esse próprio. Então é o K que multiplica K mais 1. E aqui agora eu tenho o seguinte, 2 que divide por 1 é 2, vezes tudo isso aqui. Então vai ficar 2 vezes K mais 1. E aí, olha só que coisa interessante que eu obtenho. Eu obtive essa relação aqui. Se eu olhar bem, o K mais 1 não é comum a ambos, então se isso acontece, eu posso colocar esse K mais 1 em evidência. Então se eu posso colocá-lo em evidência, então eu vou escrever o seguinte, olha, K mais 1, abre e fecha parênteses, está evidenciado, e aí quando eu evidenciei ele, quem são os termos que vão ser acoplados aqui? O K, que está aqui, mais o 2, que está aqui. E aí divido tudo isso aqui por 2. Cheguei aqui, aí eu olho para o lado direito da minha expressão. O lado direito da minha expressão é exatamente o que eu acabei de obter. Então, se isso acontece, é porque, de fato, a minha hipótese indutiva foi usada corretamente. Logo, por consequência, provei que a soma dos primeiros inteiros positivos é da forma nn mais 1 sobre 2. Beleza? Esse é o primeiro exemplo que nós tratamos aí com indução. Nós vamos fazer mais um exemplo bem legal para formar, né, um corpo, né, de representações lógicas para processos como esses. Vamos lá. No exemplo 2, nós temos o seguinte, olha. Conjecture uma fórmula para
soma dos primeiros inteiros positivos ímpares. Inteiros positivos ímpares. Ponto e vírgula. E use indução matemática para prová-la. Para provar. Ok? Então, o que é conjecturar? Eu quero verificar se é possível obter uma fórmula para a soma dos primeiros inteiros positivos ímpares. Se essa fórmula existir, eu vou usar na minha conjectura uma indução para provar que ela é verdadeira ou não, né? Então vamos lá, vamos trabalhar com essa expressão agora. Conjecturar uma fórmula para a soma dos primeiros inteiros positivos ímpares. Então vamos lá. Qual é o primeiro inteiro positivo ímpar? 1. O segundo inteiro positivo ímpar, 3. O terceiro inteiro positivo ímpar, 5. O quarto, 7 e assim sucessivamente. Eu quero conjecturar uma fórmula para a soma dos primeiros inteiros positivos ímpares. É isso que eu quero. Tem que pensar em uma fórmula que te conduza a algum resultado. E se essa fórmula funcionar, eu quero identificar que, pelo princípio de indução, é possível verificá-la. Então, aqui a ideia é você tentar pensar em alguma representação que invoque o uso de uma fórmula. E aí uma palavra que é muito interessante e a gente vai usar aqui é um padrão, para identificar como que esse número pode ser escrito. Então, como nós estamos aqui aprendendo a trabalhar com indução matemática, nós vamos, sem perda de generalidades, mostrar um caminho que talvez seja muito útil, em muitos casos também podem ser aplicados em outras situações. Primeiro positivo ímpar, a soma dá 1. Se eu pegar o segundo, a soma do primeiro com o segundo, isso vai me retornar 4. Por que eu estou fazendo isso? Ele não quer uma fórmula para a soma dos inteiros positivos ímpares? Então vamos pensar. Se eu pegar os 3 primeiros, essa soma vai dar 9. Se eu pegar agora até o 7, 1 mais 3 mais 5 mais 7, isso aqui é igual a 16. Então, quando eu estou usando esse termo padrão, eu quero identificar se existe algum padrão que mencione uma referência sobre esses dados que eu tenho aqui, 1, 4, 9, 16. E aí o que você pode pensar? Bom, eu tenho um ímpar, impar. Eu tenho um ímpar, par alternado. Tenho isso. Posso tentar pensar, olha, para chegar no 4 eu somei 3, para chegar no 9 eu somei 5, para chegar no 16 eu somei 7, mas isso é justamente as somas que eu tenho. Mas tem coisas também que são mais sofisticadas. Eu posso pensar o seguinte, olha, 1, 4, 9 e 16 são termos que envolvem o quê? Expressões quadráticas. Expressam o quê? Quadrados. Como assim? 1 é gerado como produto de 1 vezes 1. 4 pode ser gerado como produto de 2 vezes 2. 9 como 3 vezes 3. E 16 como 4 vezes 4. Não é coincidência. Mas para 1 você usou apenas um termo. Para somar 4 você tem 2 termos. Para 9, 3 termos. Para 16, 4 termos. Então, parece que se eu pensar nessa forma, 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado que é 4, 3 ao quadrado que é 9 e 4 ao quadrado que é 16, eu talvez tenha aí a ideia de um padrão. O padrão seria pensar o seguinte, olha, a fórmula que me conduz à soma dos primeiros termos positivos ímpares é da forma o quê? N ao quadrado. Quantos termos ímpares eu utilizar, essa soma ao quadrado vai me produzir a soma dos inteiros positivos ímpares.
Então, a minha conjectura, e é isso que nós vamos agora verificar, é o seguinte, olha. O que eu quero verificar é se é verdade, aí que eu ainda estou trabalhando com a dúvida, né? 1 mais 3 mais 5 mais 7, é que se eu somar os meus primeiros inteiros positivos ímpares, aí 2n menos 1, isso seja da forma n ao quadrado. Essa é a minha conjectura. É isso que eu quero verificar. Por que é 2n menos 1? Se eu trabalhar, aqui eu tenho 4 termos, mas se eu trabalhar com 5 termos, 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. O próximo termo seria 9. Mesma história. Se eu estou trabalhando com 3 termos, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. 3 termos. E assim sucessivamente. Então essa é a minha conjectura. Então o que eu faço? Eu quero verificar se essa fórmula é verdadeira, agora usando o processo de indução. Então o que eu vou fazer? Eu vou supor, né, que P1 é verdadeiro, que é o nosso passo base. Não, supor não, nós vamos verificar que P1 é verdadeira. É o passo base. Essa suposição que eu estou escrevendo aqui, já estou pensando lá no passo de indução. Passo base é verificar se P1 é verdadeiro. É, porque 1, que é o primeiro passo, é igual a 1 ao quadrado. Ok, o passo base está verificado. Agora vamos para o passo de indução. Passo de indução. No passo de indução, eu quero identificar, eu vou supor que PK é verdadeiro. Supor que PK é verdadeiro para provar que PK mais 1 também é. Que PK mais 1 também é verdadeiro. Certo? Então, nessa suposição, o que eu preciso verificar agora? Olha, vamos lá. Eu vou supor que PK é verdadeiro, então eu estou supondo o seguinte, olha, que 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 2k menos 1 igual, agora k ao quadrado é verdadeiro. O que eu quero provar? Eu quero provar que, aí eu vou apagar aqui, nós queremos provar que 1 mais 3 mais 5 mais 7, e aí, ó, todo cuidado agora, ó, o penúltimo termo passa a ser esse, 2k menos 1. Eu não quero provar que o k mais 1 é, então o que vai acontecer? No lugar do k, eu vou substituir por k mais 1. Então, para não cometer equívoco, olha só, vai ficar assim, ó. K vai ficar k mais 1. Aqui não é menos 1? É, menos 1, continua ele. Então, o próximo termo aqui seria quem? Ó, 2 vezes k, 2 vezes 1. Então, é 2k mais 2 menos 1. Então, o último termo agora seria quem? 2k mais 1. Então, 2k mais 1. E aí, sim, no lugar do k, eu vou trabalhar com k mais 1 ao quadrado. Então, essa é a minha hipótese indutiva e eu quero mostrar isso. A questão mais importante aqui é que se você vem e escreve aqui, olha, tá, 2k menos 1. Se eu viesse aqui e escrevesse, olha, tá, então o próximo termo é 2k mais 1, então eu vou escrever 2k, por exemplo. Já estaria errado. Porque você poderia pensar assim, olha, vou substituir no lugar do k mais 1, vou subtrair de 1, vem para cá, então sobra quem? 2k. Já errou a conta. Por quê? Porque o próximo termo, né, o k mais 1, está aqui, ó, k mais 1, no lugar do k mais 1. Então, você desenvolvendo, o último termo agora passa a ser quem? 2k mais 1. É isso que tem que tomar cuidado. E aí, para fazer a verificação, eu vou usar a mesma técnica do anterior, tá? O que eu vou fazer? Olha só, minha hipótese indutiva é essa. Então eu sei que daqui até aqui eu já conheço o resultado. Pela minha hipótese indutiva, isso tudo é quanto? K quadrado, correto? Então isso aqui vai virar o quê? K quadrado, e repito, o
que está aqui na frente, que é 2k mais 1. E isso tem que ser igual a quem? A k mais 1 ao quadrado. E aí é aquela história, você tem que verificar que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Eu desenvolvi o lado esquerdo no exemplo 1 para poder provar o lado direito, correto? Que era igual. Posso fazer o contrário? Do direito vir para o esquerdo, verificar se é verdade? Posso. Então não tem problema algum. Então suponha que eu quero agora provar que isso é igual a isso e eu quero desenvolver desse lado. Tem como? Tem. Se eu desenvolver esse cara, ele tem que bater nesse, correto? Se não, alguma coisa está errada. E aí como é que eu faço? Vamos lá. Eu vou desenvolver aqui o k mais 1 ao quadrado. Então, o que é k mais 1 ao quadrado? K mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que você multiplicar k mais 1 por k mais 1. Então, ao fazer isso, você tem k vezes k vezes 1. Então, k vezes k é k ao quadrado, k vezes 1 é k. 1 vezes k é k e 1 vezes 1 é 1. Então, daqui você tem k ao quadrado, você soma k mais k dá 2k e isso completa com 1. E aí você observa, ó, que esse lado direito é exatamente o lado esquerdo. Então, se isso aconteceu, é que de fato a sua conjectura para a soma dos primeiros inteiros positivos ímpares está correta. Ou seja, quando você somar os primeiros inteiros positivos ímpares, essa soma é da forma n ao quadrado. E isso se verificou usando a indução matemática mais uma vez. Beleza? Vamos para um próximo exemplo agora. Exemplo 3. Vamos pensar agora no processo de indução para mostrar outra representação potencial. Então vamos lá, exemplo 3. Use indução matemática para mostrar que para mostrar que 1 mais 2 ao quadrado mais 2 elevado a n é igual a 2 elevado a n mais 1 menos 1 para todos os inteiros, para todos os inteiros não negativos. Bom, esse exemplo 3 aqui, ele difere um pouquinho no início da reprodução, da execução dele, por conta dessa última informação aqui, ó, para todos os inteiros não negativos. Isso tem a ver normalmente com o passo base. Por quê? Porque lá no passo base eu tenho que mostrar que P1 é verdadeiro. Aqui, todos os inteiros não negativos. Então é a partir do primeiro inteiro não negativo que é 1. Então isso considera que eu vou trabalhar com n a partir de quanto? De 0. Porque o primeiro inteiro não negativo é 1. A partir de 0 você começa essa contagem. Então como é que vai funcionar aqui o nosso processo? Da mesma maneira que nós fizemos os demais. Então, o passo base, vamos colocar aqui, passo base, todos os inteiros não negativos, então eu vou partir de P0. Então, o primeiro dado aqui é 1, e aí eu vou comparar com a minha fórmula. A fórmula que eu quero verificar é 2 elevado a n mais 1. Então, é 2 elevado a 0 mais 1 menos 1. Então, aqui eu tenho que 1 é igual a 2 elevado a 1 menos 1. 2 elevado a 1 é 2, menos 1 é 1. Então, beleza. O passo base está provado. O passo base, beleza, já está verificado para nós.
Tranquilo. Agora vamos para o passo de indução. Passo de indução. No passo de indução, vamos lá, nós queremos verificar o seguinte, olha, já vamos supor que PK é verdadeiro, então vamos já trabalhar agora de forma mais direta. Supor que 1 mais 2 ao quadrado, mais, vamos colocar aqui, mais, 2 elevado a k, igual a 2k mais 1 menos 1 é verdadeiro. Vamos supor isso daí. Isso aqui é verdadeiro, para mostrar que 1 mais 2 ao quadrado, mais, aí aquele cuidado, ó, 2ak mais o próximo vira quanto? 2k mais 1, é o próximo. Onde tem k mais 1 vai virar k mais 2 menos 1. Então eu quero, supondo que esse é verdadeiro, verificar que isso aqui também é verdade. E aí, de novo, usando aí a mesma técnica dos anteriores. Olha, eu sei que tudo que tem daqui até aqui é conhecido pela minha hipótese de indução. Eu posso copiar isso que eu já conheço, que está aqui, e aí vim aqui e substituir por essa informação. É isso que eu vou fazer. Aí vamos lá. Então eu sei que isso tudo é da forma o quê? 2 elevado a k mais 1 menos 1 mais 2 elevado a k mais 1. E isso tudo tem que ser igual a quanto? A 2 elevado a k mais 2 menos 1. Como é que eu provo isso? Aí não é muito difícil. Eu vou trabalhar agora com potência, olha só. Você tem dois exemplares da mesma base, mesma potência. Então você tem duas vezes quem? Duas vezes o quem? O 2k mais 1, menos 1. Ora, a gente aprende propriedade de potência mesma base, que você repete a base, se a base é a mesma, faz o que com o expoente? Soma. K mais 1, aqui como se houvesse 1, vira K mais 2, menos 1, e aí você observa que é exatamente igual ao lado direito, 2k mais 2 menos 1. Então, com isso, você verificou que o passo de indução está correto, então aquela proposição também é verdadeira, ela funciona. Então, vamos agora com um exemplo associado a algo que nós aprendemos na primeira parte do curso, lá já no finalzinho da primeira parte, que são séries. Vamos usar um método de indução para provar que uma série geométrica tem um certo padrão de representação. Nós não fizemos isso ainda porque nós não tínhamos a base matemática para tal. Agora nós podemos provar. Exemplo 4. Verificação, vou colocar aqui. Verificação de uma série geométrica. Essa aqui é a ideia que nós vamos agora explorar. Então a gente sabe lá, que a gente aprendeu sobre uma série geométrica, que se eu tenho uma construção da forma j igual a 0 até n de a mais AR mais AR quadrado mais ARN, isso aqui é da forma A vezes R, N mais 1 menos 1 sobre R menos 1. É isso que nós aprendemos lá atrás. Nós vamos verificar que de fato essa fórmula funciona para o princípio de indução. Bom, se eu usar a mesma técnica lá do início, a gente verifica que para os primeiros dados ela funciona. Se eu trabalho com J igual a 0, J igual a 0, N 0 mais 1, 1, AR menos 1,
sobre R menos 1. Então eu vou verificar que para esses dados, isso aqui vai funcionar indefinidamente. Essa que é a ideia. No caso aqui, esqueci de colocar, estava quase fazendo bobagem. Escrevi a formulação da série e estava escrevendo ela sem a sua forma de recorrência. J igual a 0 até N, a RJ. Né? É isso. Agora sim, agora está legal. Que quando J for 0, então aqui eu vou ter R elevado a 0, que é 1A, quando o J for 1, AR, quando o J for 2, R², e aí sim, assim sucessivamente a gente quer verificar que essa formulação ela funciona. Ou seja, quando você usa um N igual a 1, você tem AR² menos 1 sobre R menos 1, logo você consegue calcular essa soma, e assim sucessivamente. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar o princípio de indução matemática para verificar que isso de fato funciona. Né? Então vamos lá, essa é a ideia que nós vamos explorar para verificar o processo. Então, de novo, a gente vai para o passo base. E aí no passo base a gente usa a mesma sistemática. Nós vamos começar a partir de 0, então você vai ter lá, olha, A vezes R elevado a 0 mais 1 menos 1 sobre R menos 1. É isso que nós vamos fazer. Aqui na verdade é menos A, né? Não é menos 1, é menos A. ARN mais 1 menos A. Bom, quando eu faço essa substituição, trabalhando com o primeiro dado, que é o A, eu quero verificar se o passo base vai funcionar. O que significa isso? Olha, se o primeiro passo envolve o termo A, essa fórmula em soma, para o primeiro passo, tem que bater com essa, senão uma das duas coisas está errada. Ou a minha forma de escrever a expressão da série, ou a minha forma de resolver o passo base. Bom, vamos lá. Quando eu faço isso, eu sei que eu tenho A vezes R, 0 mais 1, 1, menos A sobre R menos 1. Aí o que eu observo? Que o A eu posso colocar em evidência. Se eu coloco o A em evidência, então aqui eu tenho R menos 1 sobre R menos 1. Como a gente supõe que o R é diferente de 1, para que isso aconteça, então ao cancelar R-1 com R-1, você retorna para quem? Para A. Então beleza, fechou, porque o passo base bateu, funcionou e o processo a princípio começou bem. O que a gente faz agora? Usa o passo de indução para verificar se isso ainda é verdadeiro. Então vamos lá, no passo de indução, eu tenho que supor o quê? Eu tenho que supor que isso tudo para cá é verdadeiro para provar que PK mais 1 também é. Então vamos lá. Supor que a gente constrói A mais AR mais AR, K é igual a A vezes R elevado a K mais 1 menos A sobre R menos 1. Essa é a nossa hipótese. Nós queremos provar que a partir daí o próximo passo é verdadeiro, ou seja, provar que A mais AR mais, aí vamos lá, ó, penúltimo termo, ARK, último termo, ARK mais 1. Nós queremos provar que isso, agora vamos lá, vai ser igual a quem? Ó, a vezes R, ao lado do K mais 1 vai virar K mais 2, menos A sobre R menos 1. Beleza? Esse é o nosso processo para verificação. De novo, vou usar a mesma técnica. Olha só, do A até o ARK, eu tenho a minha soma que é dada dessa forma. E olha só, se eu venho e colo, é a mesma coisa aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa expressão, que está à direita aqui da minha hipótese indutiva, e vou somar com essa expressão aqui. Se ao somar ela bater com o lado direito, significa que, beleza, fechou, eu consegui mostrar
que de fato aquela expressão da série geométrica funciona. Então, vamos fazer isso agora. Então, substituindo, então você vai ter lá A vezes RK mais 1 menos A sobre R menos 1. E eu vou somar isso aqui com a RK mais 1. Com a RK mais 1. O que eu faço? Tiro MMC, aqui é como se houvesse 1. Então vamos apagar aqui em cima para dar espaço. Nosso quadro não é muito grande, né? Então tem que apagar um pouquinho para poder fazer o processo todo. Vamos deixar aqui no canto que eu quero provar. Então R-1 em 1 por R-1 ele próprio. A vezes R elevado a K mais 1 menos A. E aqui, ó, toma muito cuidado, ó, R-1 por 1 é ele próprio. Então esse cara, o R-1, vou colocar ele em parênteses aqui, ó, R-1. Ele vai multiplicar por quem? Pelo ARK mais 1. Ó, eu não vou nem executar a multiplicação direta, ó, divido e vou multiplicar. Porque o que eu vou fazer agora aqui em cima é o que? É a distributiva, ó, termo por termo, até você chegar nessa expressão que eu quero. Certo? Então vamos lá. Daqui, então eu repito R-1. Vou repetir esse termo aqui, ARK mais 1 menos A. E agora eu vou fazer distributivo. O A aqui eu repito. E aí, ó, outro cuidado. RK mais 1 vezes R, se eu fizer aqui no canto, ó, RK mais 1 vezes R, repete a base e soma expoente. K mais 1, K mais 2. Então vira K mais 2. O 1 vezes ele próprio, só pode ser ele próprio, mas com menos é menos. ARK mais 1. E aí observo que esse termo é exatamente igual a esse, porém com o sinal oposto. Sobrou quem? ARK mais 2 menos A sobre R menos 1. Olha o que eu tenho do lado direito. ARK mais 2 menos A sobre R menos 1. Se é igual, bateu. Se bateu, verificou, provamos que de fato uma série geométrica é provada e verificada como uma soma daquela natureza que nós mostramos. Então com isso a gente fecha aí uma série de 4 exemplos iniciais, né, sobre processo de indução. Nas próximas aulas nós vamos aí abrir mais alguns exemplos e mostrando algumas aplicações, beleza? Então é isso, legal? Se curtiu, dá aquele likezinho e tamo junto, até o próximo vídeo, beleza? Valeu!